E finalmente saiu o tão esperado, tão aguardado episódio 4 da temporada 2 de X-Men 97. E se tinham prometido realmente um final trágico, tivemos. E bora falar sobre esse episódio insano que é realmente a ascensão do Apocalipse e o retorno dos X-Men. O que vai acontecer a partir de agora e também uma cena pós-crédito fazendo um fanservice insano e levando pro Wolverine retomar o seu adamantio. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e estamos aqui às mais de 4h30 da manhã para fazer essa análise direta, sem pesquisa, sem nada, a primeira análise do episódio 4 de X-Men 97, falando realmente o que eu achei e o que acontece nesse episódio. Episódio insano, numa boa. E a gente já começa diretamente com o Ensabanur, depois daquele ataque do Ramatut que mata o seu pai adotivo, o cara que o criou, né, que é o Baal, completamente transtornado e tomado pelo ódio, prestes a se tornar o Apocalipse, a tirar o Ramatut lá do seu reino, né, e continuar essa guerra. Porém, o Professor Xavier se intromete, tentando convencer o Ensabanur que não é bem por aí. Ele conversa com o Ensabanur e etc. E as coisas acabam até funcionando e dando uma acalmada no futuro Apocalipse. E eles vão atrás de um local misterioso. Nós vemos a origem do Apocalipse ali, desde que nasceu, uma origem bem sofrida, algo que a gente derrama lágrimas nos olhos às vezes assim, porque ele foi abandonado no deserto, no sol, quando bebê, depois se tornou um escravo. Tudo isso estava na ascensão do Apocalipse, né? Naquele quadrinho, aquela minissérie que conta a origem do Apocalipse. E realmente é emocionante. Porém, em algum momento desse passado, quando o Xavier realmente entra na mente do Ensabanur, nós vemos alguém chamando o Apocalipse. Sim. E quem seria esse alguém? Uma força celestial gigantesca, né? Como eu já tinha falado no vídeo anterior, que estava dentro da mente do Professor Xavier, que ele conseguiu acessar, esse poder cósmico gigantesco era do Celestial Esson. Sim, exatamente isso, atraindo o Apocalipse para sua tecnologia, para sua nave, transformando o Apocalipse naquele ser poderoso e também eterno que a gente já conhece. E a partir daí, nós temos algumas mudanças com relação aos quadrinhos que simplificam bastante a origem do Apocalipse, porque os X-Men vão atrás desta nave e essa nave é a chave de tudo. Enquanto tudo isso acontece, os X-Men, junto com o Ensabanur, vão atrás dessa nave, mas em algum momento, uns querem retornar, porque o Bishop tá lá com a pulseira que pode fazer todos irem embora, e outros querem ficar para mudar o destino, tentar moldar o Ensabanur para não se tornar aquele ser de ódio extremo que vai atormentar por gerações, praticamente infinito, né? Então, basicamente, ali eles fazem uma votação, mas o Magneto chama a responsabilidade para si e destrói a pulseira. A pulseira que poderia levar todos realmente lá para o seu tempo, mas isso não acontece. Porém, com a tecnologia da nave, eles podem conseguir arrumar isso tudo, tá? Arrumar essa pulseira. Também, junto com isso, a gente vê a Vampira querendo uma chance de mudar o que aconteceu, que talvez acabaria até com um massacre de Genosha. Porém, quando eles chegam a esse local cósmico, eles já têm contato com a nave do Esson, do Celestial, que tá chamando o Apocalipse, que escolheu realmente, como nos quadrinhos, o Apocalipse para trazer esse poder eterno. E eles chegam até lá, chegam até a nave. O Ensabanur está sendo sugado pela força, pelo poder, e todo momento tendo certas dúvidas, né, sobre o que fazer, sempre movido pelo ódio.
Então chegamos a Ramatut, que se revela, como eu já tinha falado anteriormente, obviamente como Kang, o Conquistador, que estava no Egito para conseguir o poder do Celestial e se tornar um ser eterno e muito poderoso, por consequência detendo o Apocalipse. Não era o objetivo do Kang, do Ramatut, deter o Apocalipse, mas isso aconteceria, né? O objetivo realmente era se tornar o ser eterno que o Apocalipse se tornou. E usando uma espécie de cérebro ali, muito parecido com o cérebro, ele consegue chegar até o Professor Xavier, conversa com ele, faz uma proposta de ajudar realmente, mas o Professor Xavier nega essa proposta. E o Apocalipse chega até o ápice, até onde está toda a fonte desse poder. E essa nave é um paradoxo temporal gigantesco, porque já mostra ali o Apocalipse, já mostra os X-Men, e é a mesma nave que o Cable lá no futuro tem acesso, porque o Cable vai se tornar aquele cara que pode deter o Apocalipse, e ele já está com essa tecnologia. De uma forma muito simplificada ali, e isso ficou bem legal, não tem toda aquela coisa do Cable ir para o passado e infectar o Ensabanur com tecnovírus e etc. E assim ele ter contato com a nave, conseguir decifrar a nave. Ele já entra lá e já consegue o poder que já era para ele. Ele se transforma no Apocalipse e isso é realmente absurdo. Os X-Men, eles têm que ir embora. A pulseira foi consertada e eles vão. O Bishop coloca a pulseira e aí vemos o grande sacrifício de um cara meio controverso que ali se torna um herói, Magneto. Sim, ele acaba enfrentando o Apocalipse enquanto os X-Men vão embora, o Professor Xavier acaba ficando, e aí a luta é realmente insana, que a gente já tinha visto nos trailers. Em momento algum o Magneto consegue deter o Apocalipse, porém, quando o Ramatut bate em retirada, se revela como Kang, o Ensabanur decide acabar com toda a cidade, com um grande buraco negro ali vindo dessa nave. E aí vem o grande sacrifício dele, do Magneto, utilizando todo o seu poder magnético para deter esse buraco negro e fazer com que o mínimo de pessoas acabem perdendo a vida nesse atentado, já o primeiro do Apocalipse. Só que ele fica totalmente sem poder, caído no chão, e aí vem a cena realmente impactante, forte, emocionante, quando o Apocalipse vem e acaba com o Magneto, né? Ele matou o Magneto, eu não sei, porque assim, da forma com que mostrou ali os órgãos internos do Magneto e etc. Quando ele vai jogar ali o seu poder em cima do Magneto, ele simplesmente se desintegrou, sobrou apenas o capacete. Eu tô achando, sinceramente, que o Magneto não morreu, tá? Alguma coisa aconteceu que retirou o Magneto dali. Eu acho que o Magneto tá vivo. Ele ficou supostamente morto, como aconteceu em vários eventos nos quadrinhos dos X-Men. E depois de um tempo ele retorna. Assim como nos quadrinhos, quando todo mundo achou que o Magneto estivesse morrido em Genosha, ele retorna. Então é capaz dele retornar realmente. Como? Isso a gente ainda não sabe. A conversa final entre o Professor Xavier e o Apocalipse é gigantesca, assim. O Professor X joga toda a sua raiva, dizendo que ele é um monstro, ele não é realmente uma pessoa que está ali para conquistar e etc. Isso ficou sensacional. E depois o Bishop retorna para buscar o Professor Xavier. Então todos os X-Men estão de volta no seu tempo, inclusive Wolverine com suas garras sem adamantium. E aí a gente vai para a cena pós-crédito. E a cena pós-crédito é um grande fanservice sensacional. Essa capa icônica dos X-Men, de fabulosos X-Men 268, lá do início dos anos 90, desenhado pelo Jim Lee, que é uma história em que nós vemos o Wolverine, o Capitão América e a Viúva Negra. Essa cena é reproduzida ali, e alguns arquivos da Arma X são entregues pelo Capitão América pro Logan, pro Wolverine. Lembrando que na
fase clássica da série dos X-Men, X-Men 92, nós temos uma história do Wolverine lutando ao lado do Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Então eles já se conhecem, eles são amigos realmente, e um arquivo foi entregue. E o Wolverine vai atrás de quem realmente fez isso, né? O Arma X. E muito provavelmente nós vamos descobrir no próximo episódio, que é sobre isso, que a Arma X, na verdade, é Arma 10. E nós temos outros seres aprimorados, mutantes, como o Arma 13, por aí vai. Então isso deve ser desenvolvido e o adamantio do Wolverine deve ser devolvido no episódio 5 na semana que vem. Assim que tiver mais informações eu venho para trazer absolutamente tudo sobre X-Men 97. Se você é fã, já coloca aqui nos comentários Hype X-Men 97, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nada, episódio insano, realmente. Vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o episódio 4 da temporada 2 de X-Men 97. Até mais!